Olá, meu nome é Martorelli Dantas e é um prazer receber você no Seven. Hoje eu vou falar sobre a teoria tripartite do crime. Espero que você acompanhe e goste. Aqui no Brasil, o Código Penal de 1940 adotou a teoria tripartite do crime. Ou seja, para que uma conduta seja considerada criminosa, necessário se faz que ela seja simultaneamente típica, ilícita e culpável. Então, os elementos da tipicidade, da ilicitude ou antijuridicidade e a culpabilidade do agente são elementos essenciais para que nós consideremos alguma conduta como criminosa. E eu sei que você já viu isso em alguns lugares, eu gostaria de explicar você bem sinteticamente estes conceitos. O que seria um fato típico? Nós poderíamos falar de tipicidade formal como sendo a conduta que se adequa à descrição do tipo penal. Vejamos um exemplo, o artigo 121 do Código Penal. Diz lá, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. O que significa dizer que se uma pessoa matar outra pessoa, praticou a conduta típica. Se um indivíduo tirou a vida de outra pessoa, ceifou a sua vida, então ele praticou a conduta típica. A discussão do que efetivamente é a morte, quando ela ocorre, nós discutiremos quando formos conversar sobre o artigo 121 e descer as minúcias do artigo 121. Por enquanto, o que eu gostaria que você soubesse é quais são os elementos que caracterizam a tipicidade. Nós podemos falar de 4 elementos essenciais para compreender o que viria a ser uma conduta típica. Em primeiro lugar, é preciso que haja o comportamento, a ação ou a omissão do agente. Nós vamos chamar de conduta a ação ou a omissão dolosa ou culposa que produz um resultado penalmente relevante. Então, nós já nos aproximamos da compreensão do que vem a ser a tipicidade pela conduta. É uma conduta que se coaduna à descrição penal, ao relato do que o tipo penal descreve, e essa conduta se dá comissivamente, ou seja, por um comportamento positivo do agente, ele faz algo que está descrito na lei, ou uma conduta negativa, ele omissivamente, por não fazer aquilo que seria seu dever legal, ele pratica a conduta típica. Além da conduta, é necessário que haja o resultado. O resultado é aquilo que efetivamente gera a incidência da norma. Uma conduta idônea para produzir o resultado é aquela que realiza as consequências descritas e definidas no Código Penal. Por exemplo, voltando ao artigo 121, gera a morte da vítima. Quando, por exemplo, no artigo 155, que fala sobre furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, qual é o resultado do furto? É a subtração da coisa furtada. Os latinos chamavam de res furtiva. Quando essa subtração efetivamente acontece, o crime é consumado, a prática da conduta ao resultado previsto na norma penal. Além da conduta, que como vimos, pode ser comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa. Precisa uma palavra sobre essas dois conceitos, conduta dolosa, conduta culposa. Disse dolosa aquela conduta em que o agente tem a intenção de produzir o resultado ou assumir o risco de que isto aconteça. Dolo direto, a intenção de produzir o resultado. Dolo indireto ou dolo eventual, assumir o risco de que este resultado se produza. E o que seria uma conduta culposa? A conduta culposa é aquela em que o comportamento do agente produziu o resultado, mas ele não tinha a intenção de produzir esse resultado, mas o fez por negligência, imprudência ou imperícia. Entre a conduta e o resultado, há que se ter o nexo de causalidade. Foi efetivamente a conduta que produziu o resultado. Como é que eu faço, Martorelli, para saber se houve nexo de causalidade? É simples. Retire a conduta,
mantém-se o resultado ou ele desaparece? Se desaparece o resultado, não há nexo de causalidade. Porque se, pelo contrário, a conduta está presente e ela é que gera o resultado, uma vez retirada a conduta, desaparecendo o resultado, então havia nexo de causalidade. Mas se eu retiro a conduta e o resultado continua ali, não foi a conduta que produziu o resultado. Logo, não há nexo de causalidade e não há que se imputar o agente. Vou dar um exemplo. Imagine que dois indivíduos querem matar uma terceira pessoa e eles agem simultaneamente, mas quase que sem perceber, o primeiro agente efetua o disparo levando a óbito a vítima. Quando o segundo dispara, a vítima já está morta. E a conduta do segundo não tem nexo de causalidade com a morte da vítima. Porque se eu retirar a conduta do segundo que fez o disparo, a vítima continua morta. Logo, este segundo não praticou o crime, porque não há nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. O que é que nós vimos até agora? Vimos que há de ter conduta, que pode ser comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, há que se ter um resultado e entre a conduta e o resultado, um nexo de causalidade. Por último, para falar de tipicidade, fechar o conceito de tipicidade, eu falaria de tipicidade material. Você lembra que no início desse vídeo eu falei sobre tipicidade formal? E tipicidade formal é o comportamento que realiza a descrição do tipo penal? Agora eu quero falar de um outro viés da tipicidade. Falar de tipicidade material, que é quando a conduta atinge o bem jurídico protegido pela norma de modo significativo. Se o bem jurídico não é atingido significativamente, não há que se falar de tipicidade material. Vou te dar um exemplo. Se alguém furta uma pessoa e subtrai desta pessoa uma caneta, dessas canetas bem populares, que custa ali R$1 ou R$2, houve a conduta, subtrair para si ou para outra em coisa móvel alheia, mas o bem jurídico, que é a propriedade, não foi significativamente atingido, razão pela qual há tipicidade formal, mas não há tipicidade material. Eu espero que tenha ficado claro para você o conceito de tipicidade. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, compartilhe com os seus amigos, inscreva-se no nosso canal, será um prazer estarmos juntos. Pode mandar suas dúvidas, perguntas, contribuições. Nós estamos construindo uma comunidade de saber na área do direito penal. Grande abraço.